A luta livre profissional é definitivamente um negócio brutal. Uma partida pode definir uma carreira, elevar uma superestrela ou, em alguns casos infelizes, destruir tudo pelo que um lutador trabalhou. Seja por causa de política nos bastidores ou por causa de um booking ruim, aqui estão os lutadores da WWE que viram suas carreiras despencarem depois de apenas uma partida. Vamos começar com um lutador que muitos esperavam que se tornasse uma grande estrela na WWE, Vader. Quando o ex-campeão mundial da WCW fez sua estreia na WWE no Royal Rumble de 1996 e eliminou 13 outros lutadores, foi certamente uma estreia de grande sucesso. Com um início tão impressionante, Vader continuou a subir na hierarquia como um dos maiores heels da WWE. Depois de derrotar Shawn Michaels em uma luta de equipes, ele preparou o terreno para uma luta entre os dois no SummerSlam de 1996 pelo WWE Championship. Nos bastidores, os funcionários da WWE estavam muito impressionados com o trabalho de Vader e o viam como uma legítima estrela do evento principal. A empresa estava ansiosa para estabelecê-lo como um rival de longo prazo de Michaels, com planos para que Vader vencesse o WWE Championship no Survivor Series e o devolvesse a Michaels no Royal Rumble. Infelizmente, antes que esses planos pudessem se concretizar, a luta do SummerSlam não saiu como esperado. Durante a luta, Vader não reagiu a um movimento na hora certa, o que frustrou Michaels. Em resposta, Michaels deu um chute na cabeça de Vader e começou a gritar com ele na televisão ao vivo. Após a luta, Michaels ficou furioso com o incidente e reclamou com Vince McMahon, deixando claro que não queria mais trabalhar com Vader. Como Michaels tinha uma influência significativa nos bastidores durante esse período, suas observações tiveram consequências importantes para a carreira de Vader. Como resultado, a WWE deu a oportunidade de conquistar o título a Psycho Sid, que derrotou Michaels no Survivor Series, o que originalmente deveria ser o momento de Vader. Desse ponto em diante, o impulso de Vader perdeu força, e ele nunca mais foi colocado no quadro de títulos mundiais. Em 1998, a WWE o liberou e ele retornou a New Japan Pro Wrestling para continuar sua carreira. Durante a estreia do SmackDown na Fox Network em outubro de 2019, Cain Velasquez fez uma estreia de destaque ao confrontar seu rival de longa data, Brock Lesnar. Como isso aconteceu logo após Lesnar ter esmagado Kofi Kingston para ganhar o WWE Championship em poucos segundos, o público já estava de pé. O ângulo final do show tinha todos os ingredientes de uma grande rivalidade, já que os dois já haviam se enfrentado no UFC, com Velasquez derrotando Lesnar pelo campeonato dos pesos pesados do UFC quase uma década antes. Isso levou a uma luta muito esperada pelo WWE Championship no Crown Jewel 2019, com Cain Velasquez sendo um dos poucos homens que poderia se igualar fisicamente a Brock Lesnar. No entanto, o que se seguiu foi uma luta breve e desanimadora de 2 minutos, que consistiu principalmente em alguns socos, antes de Lesnar derrotá-lo rapidamente com sua chave de submissão. Esse foi certamente um resultado chocante, pois muitos esperavam uma luta mais divertida entre os dois rivais do UFC. Em vez disso, a carreira de Velasquez na WWE chegou a um fim abrupto, com essa luta sendo a última vez que ele foi visto na televisão da WWE. Há rumores de que a WWE ficou decepcionada com o desempenho de Velasquez no ringue do Crown Jewel, achando que ele não atendeu às expectativas. Como resultado, a empresa perdeu o interesse em promovê-lo ainda mais e não o escalou mais para combates de alto nível. Por fim, ele foi dispensado pela empresa em abril de 2020, supostamente devido a cortes no orçamento. O caso de Daniel Puder é certamente interessante, pois apenas um punhado de aparições na WWE conseguiu mantê-lo em discussões sobre luta livre por anos. Em 2004, Daniel Puder entrou na WWE como participante da 4ª temporada do Tough Enough e esperava se tornar a próxima estrela da empresa. Durante um episódio do SmackDown em novembro de 2004, a WWE programou um segmento em que Kurt Angle
desafiaria os participantes do Tough Enough. A expectativa era de que, como um heel dominante, Angle venceria e humilharia facilmente os novatos, provando que nenhum deles estava em seu nível. Depois de derrotar e ferir rapidamente Chris Naurock, Daniel Puder foi o próximo. No entanto, Puder se recusou a seguir o roteiro, e segundos depois da luta, prendeu Angle em uma legítima chave Kimura e, se Puder tivesse aplicado pressão total, poderia ter quebrado o braço de Angle na televisão ao vivo. O árbitro notou que o braço de Angle estava em uma posição perigosa e rapidamente tentou uma queda rápida antes que as coisas piorassem ainda mais. Momentos depois de derrotar Puder, Angle, visivelmente irritado, foi até o rosto de Puder e o chamou de filho da puta idiota. Inquestionavelmente, Puder não só ficou na mira de Angle, mas também irritou o vestiário, e esse momento acabou selando seu destino na WWE. Após o incidente com Angle, o vestiário claramente não estava satisfeito com Puder. A oportunidade de se vingar veio no Royal Rumble de 2005, quando Puder entrou na luta em terceiro lugar e foi saudado por Chris Benoit, Eddie Guerreiro e Hardcore Holly, que se revezaram para cortar e espancar Puder. Embora seja importante lembrar que Daniel Puder havia vencido a competição Tough Enough de 2004, garantindo um contrato de US $1 milhão com a WWE, o incidente na partida Royal Rumble acabou completamente com seu futuro na empresa. Depois disso, a WWE enviou Puder para seu território de desenvolvimento na época e ele foi dispensado pela empresa em 2005. Austin Aries tinha todas as ferramentas para ser uma estrela de destaque, com vários campeonatos mundiais na Ring of Honor, na TNA e na WWE, mas sua reputação de ser franco e difícil de trabalhar ofuscou completamente sua carreira de 2 décadas. Embora Aries já tivesse queimado pontes na WWE e em outras promoções devido à sua atitude, foram suas ações no Impact Wrestling Bound for Glory 2018 que encerraram sua carreira no wrestling convencional. No pay-per-view, Aries defendeu o Impact World Championship contra Johnny Impact, embora a luta em si tenha sido bem executada, com Johnny finalmente prendendo Aries para ganhar o título. Imediatamente depois de ser derrotado, Aries não vendeu a derrota. Levantou-se como se nada tivesse acontecido e saiu do ringue com raiva, dando um tapa na plateia e gritando com o executivo da Impact Wrestling, Don Callis, antes de desaparecer nos bastidores. Após o evento, o Impact Wrestling cortou relações com Austin Aries e ele foi discretamente removido de sua programação. Embora alguns relatos tenham sugerido que a luta no Bound for Glory 2018 tenha sido simplesmente a última data do contrato de Aries. Independentemente das circunstâncias, o dano já havia sido causado. O comportamento pouco profissional de Aries após a luta prejudicou completamente sua reputação. No verão de 2010, um grupo de novatos do NXT, liderado por Wade Barrett, tomou a WWE de assalto, formando uma facção que mais tarde se tornaria conhecida como The Nexus. Somente em sua estreia, o grupo atacou violentamente John Cena e CM Punk, destruindo completamente o ringue, rasgando tapetes e destruindo tudo o que via pela frente. Nas semanas seguintes, a facção trouxe um nível de caos que raramente era visto na época. No centro de sua fúria estava John Cena, e essa disputa intensa foi construída em direção a um grande confronto no SummerSlam 2010, no qual os Nexus enfrentariam a Team WWE em uma partida de tag team eliminatória de alto risco. Esse era para ser o melhor momento dos Nexus, a luta que solidificaria seu domínio na WWE. O movimento lógico para os Nexus era garantir uma vitória limpa. No entanto, no estilo típico de Cena, ele superou as probabilidades, derrotando sozinho os 2 últimos membros do Nexus, Wade Barrett e Justin Gabriel, nos momentos finais da partida. Essa derrota surpreendente acabou com o ímpeto dos Nexus, e a partir daquele momento, eles nunca mais foram vistos da mesma forma. Após a derrota no SummerSlam,
os Nexus perderam força rapidamente. Embora Barrett tenha continuado a brigar com John Cena, o enredo tornou-se menos impactante. Por fim, Barrett foi removido do grupo e a liderança foi entregue a CM Punk. Mas, até então, o The Nexus era uma casca do que era antes. Com o passar do tempo, os membros do The Nexus foram reempacotados, dispensados ou empurrados para papéis intermediários e, em 2011, a facção foi dissolvida. No ano de 2013, Damien Sandow foi posicionado como uma estrela altamente promissora. Com o passar do tempo, Sandow se tornou mais popular entre os fãs. Ele se tornou ainda mais popular ao se unir a Cody Rhodes, formando a Team Rhodes Scholar. Mais tarde, ele conquistou a pasta Money in the Bank de 2013, o que lhe rendeu uma oportunidade pelo título mundial e uma possível vitória no futuro. Em um episódio do Raw, em outubro de 2013, Sandow usou seu contrato Money in the Bank contra John Cena, que havia acabado de ganhar o Campeonato Mundial de Pesos Pesados na noite anterior, no Hell in a Cell. Tradicionalmente, os vencedores do Money in the Bank têm uma taxa de sucesso muito alta, mas, nesse caso, Sandow foi escalado de forma diferente. Ele atacou agressivamente o braço lesionado de Cena antes do início oficial da luta. No entanto, depois de uma luta acirrada, Cena milagrosamente superou as probabilidades e derrotou Sandow de forma limpa, tornando-o a primeira pessoa a perder um cash-in do Money in the Bank em uma luta individual padrão, o que imediatamente prejudicou sua credibilidade. Depois de seu cash-in fracassado, Sandow não foi mais promovido. Por fim, ele foi dispensado da empresa em 2016. Scott Steiner foi considerado um dos lutadores mais carismáticos e poderosos de todos os tempos. Depois de uma grande carreira na WCW, Steiner, como Big Papa Pump, fez seu retorno à WWE no MSG, recebendo uma ovação estrondosa do público. Quase que imediatamente, a WWE o posicionou como um babyface de primeira linha, preparando-o para uma disputa pelo título mundial de pesos pesados com Triple H no Royal Rumble 2003. No entanto, o esperado combate rapidamente se transformou em um desastre. Steiner, que entrou na luta sob aplausos, logo teve problemas, pois ficou evidente que ele não estava em sua melhor forma. Ele estava visivelmente fora de forma, lutando para acompanhar o ritmo da luta, e para piorar a situação, o público também se voltou contra ele. No final das contas, essa mesma luta abalou a credibilidade de Scott Steiner, e apesar de a WWE ter marcado uma revanche no No Way Out 2003, ela foi tão ruim quanto a primeira luta. Por volta dessa época, houve também uma tensão nos bastidores entre Steiner e a WWE. A história conta que, assim que Steiner estreou na WWE, a gerência pediu que ele fizesse um teste de esteroides. Ele concordou, mas somente com a condição de que Triple H também fizesse o mesmo teste. Por fim, a WWE recuou e parou de pedir que Steiner fizesse o teste. Pouco tempo depois, Steiner foi empurrado para baixo no card, participando de disputas no meio do card antes de ser discretamente dispensado em 2004. O próximo da nossa lista é um lutador que foi fortemente posicionado como a próxima grande estrela da WWE. Após a saída de Hulk Hogan da WWE, em 1993, Lex Luger foi escolhido como o próximo rosto da empresa. Com seu impressionante físico esculpido de 90 quilos, ele parecia ser uma opção natural para assumir o papel de principal babyface da WWE. Em julho daquele ano, a WWE lançou uma turnê de Yokozuna. No SummerSlam de 1993, Lex Luger desafiou Yokozuna pelo WWE Championship, no que se esperava ser seu momento de coroação. Embora a luta em si tenha sido sólida, o final continua sendo um dos piores da história da WWE. Em vez de uma vitória decisiva, Luger venceu a luta por contagem regressiva, o que significa que Yokozuna manteve o WWE Championship. Para piorar a situação, a WWE ainda tratou o momento como um triunfo maciço, pois Luger
comemorou sua vitória por contagem regressiva, como se tivesse conquistado o título, com confetes e uma grande comemoração no ringue. Isso fez com que Luger parecesse um completo idiota, e não fazia sentido ele reagir dessa forma. Essa decisão imprudente do produtor desvalorizou completamente o ímpeto que Luger havia conseguido criar. Depois de sua fracassada vitória no WWE Championship no SummerSlam, o ímpeto de Luger no evento principal se esvaiu rapidamente. Na época da WrestleMania X, em 1994, esperava-se que Luger tivesse outra chance pelo título de Yokozuna, mas Bret Hart acabou sendo escolhido para destronar Yokozuna. Com a estagnação de sua carreira na WWE, Luger acabou deixando a WWE em 1995 e fez sua estreia chocante no primeiro episódio do WCW, Monday Nitro. Outra grande luta pelo campeonato mundial que quase destruiu as carreiras de ambos os lutadores ocorreu no Hell in a Cell 2019. O falecido Bray Wyatt passou por muitas mudanças de gimmick ao longo de seu tempo na WWE, mas um de seus gimmicks mais notáveis não era outro senão The Fiend. Estreando em 2019, The Fiend foi apresentado como um alter ego sobrenatural e aterrorizante para o misterioso personagem Firefly Funhouse de Wyatt. O personagem se tornou um sucesso instantâneo e a WWE o colocou rapidamente em uma disputa pelo campeonato universal contra Seth Rollins, mas a partida Hell in a Cell 2019 foi muito diferente do que se esperava. A WWE programou Seth Rollins para acertar o Fiend com um número excessivo de finalizações, incluindo mais de 10 curb stomps, golpes de cadeira e até mesmo um ataque de marreta, mas o Fiend continuou se levantando, mal vendendo os danos. Essa decisão não fez sentido algum, já que o Hell in a Cell deveria ser uma luta sem desqualificação, onde vale tudo. O público explodiu em vaias, gritando Restart the Match, AEW e Refund. No final, as carreiras de Rollins e Wyatt sofreram um impacto negativo, tudo graças a essa luta. Para Bray, The Fiend perdeu a credibilidade devido ao excesso de no-selling e à interrupção ilógica do árbitro. Para Seth Rollins, a repercussão foi ainda maior. Depois desse combate, o público se voltou completamente contra ele e a negatividade forçou a WWE a transformá-lo em heel, como o Monday Night Messiah. Se a partida Hell in a Cell não foi ruim o suficiente, a carreira de Bray Wyatt sofreu um golpe ainda pior quando ele perdeu para Goldberg no Super Showdown 2020. Depois que Wyatt ganhou o campeonato universal de Seth Rollins, Goldberg entrou na disputa pelo título, desafiando-o pelo campeonato no Super Showdown 2020. Como Wyatt havia sido coroado campeão recentemente, muitos acreditavam que ele manteria o título contra o veterano de meio período. No entanto, para o choque de muitos, The Fiend perdeu para Goldberg, de 53 anos, em menos de 3 minutos. Goldberg acertou alguns golpes de lança antes de aplicar um jackhammer de aparência fraca para imobilizar The Fiend. A derrota abalou a aura do The Fiend, pois ele não era mais visto como uma força dominante. Depois de perder o Universal Championship, ele entrou em uma disputa com John Cena até a WrestleMania 36, onde competiu na aclamada partida Firefly Funhouse. Embora meses depois, The Fiend tenha reconquistado o Universal Championship no SummerSlam 2020, seu reinado durou pouco. Apenas uma semana depois, ele perdeu o título para Roman Reigns. A partir daí, o personagem de The Fiend era uma sombra de seu antigo eu. Ele começou uma briga bizarra com Randy Orton, que levou a sua chocante derrota na WrestleMania 37, depois de ser traído por Alexa Bliss. O próximo da nossa lista é Muhammad Hassan. No final de 2004, a WWE o apresentou como um dos personagens mais controversos da Ruthless Aggression Era, um árabe americano que falou sobre a discriminação que enfrentou após os eventos de 11 de setembro. Como Hassan gerou um calor enorme como heel, a empresa viu nele um grande potencial. Com o ferro quente em suas costas, havia rumores de que ele estava pronto para enfrentar Batista no SummerSlam 2005 e se tornar o mais jovem campeão mundial de pesos pesados da história da WWE. No entanto, uma briga polêmica contra Undertaker
infelizmente acabou com esses rumores. Antes de enfrentar The Deadman no Great American Bash PPV, o empresário de Hassan, Daivari, subiu ao ringue contra The Phenom em uma luta no SmackDown. Após a luta, Hassan orquestrou um ataque brutal contra o Undertaker com um grupo de homens mascarados que o sufocaram usando uma corda de piano antes de levar Daivari como um mártir. Infelizmente, como o segmento perturbador foi ao ar poucos dias depois de um ataque terrorista em Londres, a WWE enfrentou uma forte reação da mídia e do público. A UPN, o canal que transmitia o SmackDown na época, exigiu que a WWE retirasse Hassan da televisão. Como Hassan já estava escalado para enfrentar The Undertaker no The Great American Bash, a WWE não teve escolha a não ser apressar a história de sua saída. Em 24 de julho de 2005, Muhammad Hassan enfrentou The Undertaker em uma disputa pelo primeiro lugar no The Great American Bash. Como dito anteriormente, havia rumores de que Hassan estava no caminho certo para ser promovido ao campeonato mundial. No entanto, a WWE usou essa partida como uma execução pública de seu personagem. Depois de sofrer uma derrota decisiva nas mãos de The Deadman, The Undertaker deu um passo adiante, arrastando Hassan pela rampa de entrada e aplicando um brutal Powerbomb Last Ride no palco de aço, efetivamente matando o personagem na história. Às vezes, a carreira de um lutador pode ser destruída não apenas por uma luta ruim ou por um booking ruim, mas por lesões infelizes que estão além do seu controle. E a carreira de Bret Hart é um excelente exemplo. Durante todo o seu tempo na WWE, The Hitman construiu um legado repleto de momentos históricos e vitórias em campeonatos. No entanto, sua carreira sofreu uma reviravolta chocante quando Vince McMahon e Shawn Michaels o privaram do campeonato da WWE em um evento que mais tarde seria conhecido como The Montreal Screwjob. Mais tarde, apesar de ter entrado para a WCW como uma das maiores contratações de agente livre de todos os tempos, o tempo de Hart na empresa foi amplamente mal administrado. Embora tenha conquistado o WCW World Heavyweight Championship, sua carreira chegou ao fim abruptamente em 1999. No Starrcade 1999, Hart defendeu seu campeonato da WCW contra Goldberg. No entanto, durante a luta, Goldberg deu um chute forte na cabeça de Hart, deixando-o gravemente concussionado. E para piorar a situação, ele continuou lutando, sem saber do dano de longo prazo que o chute havia causado. Nas semanas que se seguiram, os sintomas de Hart pioraram, levando ao diagnóstico de síndrome pós-concussão. Sua capacidade de atuar em alto nível diminuiu rapidamente, e ele foi forçado a se aposentar em 2000. Embora Jeff Hardy seja um dos lutadores mais carismáticos e amados de todos os tempos, sua carreira foi muitas vezes ofuscada por seus demônios pessoais e lutas contra o abuso de substâncias. Embora ele tenha conseguido se recuperar várias vezes, uma luta em particular quase destruiu sua reputação para sempre. No Victory Road 2011, Hardy estava escalado para defender seu TNA World Heavyweight Championship contra Sting no evento principal da noite. Dado o poder de estrela e o status lendário de ambos, a luta tinha tudo para ser um confronto clássico. No entanto, o que aconteceu foi tudo menos isso. Quando Hardy fez sua entrada, ficou imediatamente claro que algo estava errado. Ele parecia intoxicado, cambaleando até o ringue e se comportando de forma errática. Logo ficou evidente que Hardy não estava em condições de competir, e os oficiais da TNA tiveram que tomar uma decisão de última hora para encerrar o combate o mais rápido possível. Antes do início oficial do combate, Eric Bischoff apareceu e foi visto sussurrando instruções para Sting e Hardy, indicando uma mudança de planos de última hora. Assim que o sino tocou, Sting rapidamente agarrou Hardy, acertou o Scorpion Death Drop e o imobilizou em menos de 1 minuto para encerrar a luta. A luta terminou de forma humilhante. Quanto a Jeff Hardy, ele foi imediatamente suspenso pela TNA e mandado para casa para resolver seus problemas. No entanto, depois de vários meses longe da luta livre, Hardy retornou à TNA, prometendo fazer as pazes. Embora ele tenha reconstruído sua carreira, não se pode subestimar o fato de que a luta de Hardy no Victory Road contra Sting
continua sendo um dos pontos mais baixos de sua carreira. Ao chegarmos ao fim de nossa lista, vamos dar uma olhada em um lutador que poderia ter alcançado grande sucesso se não fosse pela política de bastidores, decorrente de um combate. Quando o Mr. Kennedy estreou em 2005, ele era visto como uma estrela em ascensão na WWE. Com suas autoapresentações únicas e carisma, ele causou sensação com vitórias sobre algumas das maiores estrelas da WWE. Em seu ano de estreia, conseguiu derrotar The Undertaker e continuou a acumular vitórias contra ex-campeões mundiais como Rey Mysterio e Eddie Guerreiro. No entanto, quando sua carreira estava ganhando impulso, uma série de lesões começou a atrapalhar sua ascensão. Um dos maiores contratempos ocorreu depois que Kennedy ganhou a maleta Money in the Bank na WrestleMania 23. Mas uma lesão repentina o forçou a abrir mão da maleta para Edge. Embora ele tenha retornado em 2009, parecia um novo começo. No entanto, o retorno do Mr. Kennedy durou pouco. Durante uma luta de vários lutadores no Raw, ele executou um suplex em Randy Orton, mas Orton sentiu que ele havia caído de forma estranha em seu pescoço e ficou furioso. Nos bastidores, Orton teria reclamado com a gerência, dizendo que Kennedy não era seguro para trabalhar com ele. Infelizmente, isso foi tudo o que Vince McMahon precisou ouvir antes de entregar ao Mr. Kennedy seus papéis de demissão, encerrando oficialmente sua carreira na WWE, poucos dias depois, marcando assim o fim da carreira de um lutador outrora carismático. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.